obra e personalidade de Vítor Vladimir Ferreira, já que tenho de preferir precisamente à mesma hora uma conferência em Santarém, e há muito marcada, no Centro Cultural aí criado e que tem o nome do meu pai, quero muito estar convosco e com ele, em espírito, neste momento em que os amigos, colegas, antigos alunos, familiares e muitos admiradores se reúnem para evocar a figura, obra e personalidade do Vítor Vladimir. Antes de mais, deixo uma palavra de apreço à BNP pela iniciativa da exposição e da sessão educativa e aos oradores, Anabela Rita, António Torrado, Guilherme Oliveira Martins, João Soares, que não pode estar presente também, Luís Farinha Franco, esperando ter a oportunidade de ouvir e ler os seus depoimentos, certamente focados sobre tantas das facetas plurais do nosso sábio amigo, precocemente desaparecido do nosso convívio. A tarefa, aliás, é ingrata, pois Vítor Vladimir Ferreira não é daquelas figuras da intelectualidade portuguesa cujo perfil possa ser historiado em breves penadas, já que em toda a sua vivência ele se multiplicou em frentes de apaixonada pesquisa, desde a literatura à história da arte, à imprensa, à edição, à vivência das comunidades, à história social e à análise da crítica de costumes. A sua obra não é de rigidez académica, sem dúvida, é sim de frescura de saberes partilhados, algo que António José Saraiva sabia reconhecer e explica o convite recebido para lecionar na Faculdade de Letras ao regressar com a família ao seu Moçambique natal. O ensino de História da Cultura Portuguesa Contemporânea estava bem entregue, com grande marca nos polos universitários da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, como o da Madeira e o do Algarve. Entretanto, acentuou o caminho por uma veia publicista que é hoje de referência para os estudos da literatura dos séculos XIX e XX. A sua escrita oscila entre uma erudição obstinada de tudo saber sobre os escritores que estudava, escalpelizando os contextos precisos e os largos frescos de conjunto das épocas históricas em apreço, intuindo correlações entre artes, apetite e situar, a espreitar sempre nos interstícios, as grandezas e misérias dos protagonistas, um certo cheiro do intangível que se ilumina e ilumina os tempos. Ele dizia muitas vezes que era como uma espécie de operário de memórias, e assim via a obra de Camilo e de Júlio César Machado, de Teixeira Gomes, entre outros autores que estudou ao pormenor e que considerava sempre seus amigos. Era tocante ouvir Vítor Vladimir discorrer sobre a literatura e arte, sobre experiências vivenciais, sobre a pujança da cultura portuguesa no mundo e sobre um devir democrático que só faz sentido se ancorado no saber e no reforço das identidades, revelando uma sensibilidade e um espírito de tolerância que, sem abdicar da crítica mordaz que o fazia único, lhe traça as valências da obra. Como muito bem escreveu o escritor e professor universitário Ernesto Rodrigues, o Vítor Vladimir era uma voz livre. Eu acrescento, era fundamentalmente um homem e um intelectual irreverente. Essa irreverência que animou os corredores da Faculdade de Letras, as editoras em que teve responsabilidade como Lady Club, bem como alguns espaços académicos imperantes de cinzentismo, deixa ver à distância, disse o professor Mário Avelar, como o magistério de Vítor Vladimir deixava frutos e abria caminhos para formas de análise, de comparatismo e de percepção integral da história, fosse literária ou artística. Irreverente, pois. E dessa irreverência fez chama. Como escritor, como professor, como pedagogo, como editor, como ativista associativo dos escritores, enquanto alto dirigente da SPA, e como crítico feroz do oportunismo e da mediocridade que fustigava com argúcia. Em muitos anos de convívio, de encontros de trabalho, viagens de trabalho, recordo, por exemplo, os passeios por Sintra, uma viagem a Cáceres, grata de humorosas envolvências, e uma outra a Óbidos, no estudo da pintora Josefa, Vítor Vladimir nunca cedia à banalidade, nem deixava a plataforma do rigor crítico. Mantinha sempre, humorosamente, uma postura de homem divertido, para quem o trabalho intelectual era, sobretudo, a dimensão da partilha de saberes, como coisas naturalmente simples. Voz livre, se disse, com saudade, aqui o recordamos. Mas a obra, essa, persiste e deixa lastros.